Bom, se você já está aqui, isso significa que você passou pela aula sobre a mentalidade de quem está à frente das vendas de um residencial. Então agora nós vamos para a nossa segunda aula, que aliás vai ser uma aula bem densa, com bastante conteúdo. Então se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta para passar por ela. Algo muito importante, logo após ter uma mentalidade ajustada, é o primeiro contato que a gente tem com esse familiar que está buscando por uma vaga no residencial. E um ponto muito importante desse primeiro contato é o nosso tempo de resposta. Segundo um estudo realizado pelo Órgão Mundial da Saúde, o Brasil hoje é o segundo país mais ansioso do mundo. Também existe uma pesquisa realizada pela Velocify, onde diz que responder um cliente em menos de 1 minuto aumenta em 391% a chance de conversão desse cliente. Nós sabemos que esse primeiro contato, na maior parte das vezes, é onde nós temos a maior dificuldade de retorno. Às vezes esse cliente, por estar ocupado em alguma tarefa, em alguma função, ou até mesmo na correria do dia a dia, ele não consegue lhe responder. Então é muito importante que nós sejamos agressivos nesse primeiro contato. Primeiro, encurtando o tempo de resposta, mas também adotando uma postura ativa, indo atrás desse cliente com uma agressividade maior. Então a estratégia que vem a seguir agora é uma estratégia que combina mensagem e ligação sequencial, tornando o processo de vendas mais agressivo, mais intencional, para que a gente tenha esse retorno do cliente e a gente consiga dar continuidade no processo de vendas. Então, quando o cliente entra em contato com você, a maior parte das vezes ele vai entrar em contato com aquela mensagem ou algo nesse sentido. Olá, vim pelo site e gostaria de saber mais sobre os seus serviços. Como essa é uma mensagem que fica padrão, algumas vezes esse cliente ele pode excluir essa mensagem, mas ele entrando em contato com você, nós já sabendo da intenção dele sobre conhecer mais sobre os nossos serviços, nós responderemos com a seguinte mensagem. Então, anota aí. Então, a primeira mensagem será a seguinte. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, gerente geral da equipe do, por exemplo, Residencial Bem Viver. Como essa é uma estratégia mais agressiva, assim que esse cliente responder essa primeira mensagem que a gente enviar, nós ligaremos para ele de imediato. Ou caso nós não tenhamos esse retorno inicial dele por mensagem, nós encontraremos um horário que ele está online e ficaremos atentos para isso e ligaremos para ele também. Aliás, na próxima aula você terá ali uma organização de cadência de mensagens e ligações para serem realizadas. Mas então, voltando aqui para o foco dessa aula, que é o primeiro contato, se ele te responder, você já liga de imediato para ele, ou caso ele não te retorne, você fica atento para ver ali um momento que ele está online e também liga para ele. Então, conseguindo esse contato com o cliente pela ligação, ou até mesmo caso a gente encontre alguma dificuldade ali, o cliente não queira de forma nenhuma realizar a ligação, é muito importante que a gente saiba que nessa continuidade nós temos duas principais missões. A primeira principal missão é entender o que e por que o cliente precisa. Nesse momento você deve estar pensando, Guilherme, se esse familiar me procurou, é óbvio que ele precisa de um quarto para o pai, irmão ou tio dele. E perfeito, eu concordo em 100% com você em relação a isso. Só que qual é o ponto muito importante aqui? Você identificar o que faz ele de fato buscar um residencial. É pelo motivo de ele não ter um tempo hábil para dedicar atenção para esse familiar? É pelo motivo de o familiar necessitar de cuidados especiais que ele não consegue entregar? Esse possível residente, ele tem alguma limitação física ou mental? Por quê? Porque a partir desse momento você consegue usar essas informações ao seu favor durante a negociação. Então você utiliza, por exemplo, a informação de ele ter pouco tempo disponível, reforçando que você tem uma equipe completa 24 horas atendendo e à disposição daquele familiar. Ou, por exemplo, se ele tem uma limitação cognitiva, você pode dizer que o residencial oferece atividades terapêuticas que reforçam a reinteração social desse idoso. Então você utiliza essas informações de certa forma distintas a seu favor, vendendo a sua casa como um diferencial específico para o que ele precisa. E a nossa segunda missão durante o processo de negociação é a qualificação
desse contato, a qualificação desse cliente. Então, nesse momento, para qualificar esse cliente, nós realizaremos perguntas-chave, como, por exemplo, a localização onde essa família está residindo, então se é um bairro próximo do residencial, se é na cidade do residencial, também é quanto tempo ele busca, porque vamos lá, se você identifica que ele é um cliente, ou melhor, é uma família do seu bairro, um bairro próximo, que já está buscando por um residencial há 2 meses, você também mapeia ali o grau de necessidade dessa família, o quanto que ela precisa desse residencial e a importância do cuidado para ele juntamente com os decisores, você mapeou todo o perfil do cliente. Então você sabe que esse cliente é um cliente extremamente qualificado, porque ele está próximo de você, ele tem um interesse muito grande no cuidado, ele necessita de fato de um residencial, ele tem uma necessidade grande da sua casa e ele está buscando há pelo menos 1 mês por uma casa de repouso. Esse cliente é um cliente extremamente quente com grandes chances de conversão dentro da sua unidade. Então o seu processo de mapeamento, as suas missões durante esse primeiro contato é entender o que e por que esse familiar está buscando um residencial e qualificar o nível de interesse dele, utilizando aí perguntas-chave para mapear localização, grau de interesse, necessidade e decisores. Dessa forma, você consegue ter uma consciência maior em relação à possibilidade de fechamento desse cliente. E novamente lembrando, o seu objetivo final é vender e agendar a visita, não necessariamente o leito. Porque se a maior parte dos familiares que realizam visita no seu residencial, eles acabam se tornando residentes efetivos, o nosso objetivo final durante as mensagens é agendar visitas. Porque quando ele está dentro da unidade, ele consegue ter uma familiaridade maior com aquele ambiente, com aquilo que ele já espera. Você tem uma taxa muito maior de conversão da unidade, além de só enviar uma proposta simplesmente por mensagem, algo que na maior parte das vezes não é efetivo. E novamente lembrando, o seu papel nessa fase não é necessariamente vender o leito, mas sim agendar e vender a visita. Pois se quando o familiar ele vai na sua casa, ele vai no seu residencial, na maior parte das vezes ele tem uma grande taxa de conversão, né? Por estar naquele ambiente, estar conhecendo a equipe, estar se familiarizando com o local, se torna muito mais fácil nós agendarmos o maior número possível de visitas para que consequentemente nós tenhamos maior número de conversões no final do nosso funil de vendas. Então nosso funil de vendas, lembrando, os clientes que chegam, os clientes que mantêm contato, os clientes que agendam visita e os clientes que fecham posteriormente. Então nós precisamos nessa etapa aumentar o número de clientes que estão em negociação para os clientes que agendam visita. Como a gente faz isso? É muito importante nós lembrarmos que nós não somos tiradores de pedidos, nós somos vendedores. Então nós não podemos somente mandar a proposta para o cliente e deixar ele à vontade, ele nos dar um retorno quando ele quiser. Não, nós sempre devemos induzir esse cliente a um retorno, a uma tomada de ação. Então nós sempre damos uma condicional para ele. Por exemplo, nós entregamos a informação que ele nos pede e nós pedimos uma em troca. Então, caso nós enviemos a proposta, nós já chamamos ele para o agendamento de uma visita, dando horários à disposição. Geralmente eu sempre gosto de dar 2 opções, é sempre um ou outro. A gente não dá uma opção de fuga para o cliente. Fica melhor para você às 11 ou às 14. Fica melhor para você na quinta ou na quarta. Fica melhor para você de manhã ou de noite. Sempre reforçando esses 2 pontos e sempre puxando esse cliente para o contato novamente. Uma outra maneira também que a gente pode ver com muita clareza esse aspecto de não deixar o cliente solto e somente entregar a informação que ele precisa, que ele quer, é, por exemplo, quando o cliente pergunta para você preço. Você não necessariamente precisa dar o preço para ele na primeira opção, mas você pode perguntar: João, só para mim poder entender, essa vaga ela é para você, para o seu pai, para o seu irmão, para quem seria? Então, eu não necessariamente dei resposta para ele de preço e eu busquei ele, chamei ele para uma continuidade na conversa que a gente está. Então, por exemplo, se a gente for também para o cenário da ligação, vamos lá, você ligou e o cliente te atendeu. E agora, o que você faz? Como você conduz esse processo?
Nesse processo de ligação, tem um modelo de script que nós geralmente utilizamos, que é simples, prático e objetivo. E eu sempre gosto de trazer ele. Então, aqui vai a forma como a gente gosta de iniciar essa conversa, né? Então, o cliente me atendeu, eu vou falar com ele ali, eu digo: olá, bom dia, Juliano, tudo bom? Aqui quem fala é o Guilherme, sou gerente da equipe XPTO. Eu estava falando com o senhor ali pelo WhatsApp e te liguei só para a gente pudesse confirmar as informações bem rapidinho para agendar sua visita na nossa casa, tá bem? Então vamos lá. O cliente me chamou, ele tem um nível muito alto de interesse. Nesse momento, eu vou mapear também e qualificar esse cliente. Então ele me respondeu ali, tá bem, ou algo nesse sentido. Não, Guilherme, tranquilo, toca a ficha, fala aí. Então eu vou perguntar para ele: Juliano, só para me anotar aqui, meu querido, hoje de onde você fala? E é muito importante que nesse processo da ligação não seja algo robotizado, seja algo natural. Então você pode ver que ao longo do exemplo eu vou trazer de uma forma bem natural aqui. Então passando ali pela primeira etapa de apresentação, nós entramos logo abaixo nas perguntas qualificatórias, né? Onde a gente vai qualificar esse cliente. Então vocês podem ver que esse processo, na maior parte das vezes, sempre busco deixar ele o mais natural possível. Não deixo algo engessado, algo chato assim, sabe? Estou falando de uma forma natural. Então, por exemplo, ali, continuando no exemplo do Juliano, né? Juliano, meu querido, só para mim saber, de onde que você fala hoje? Ah, Guilherme, falo aqui da Zona Leste, aqui de São Paulo. Perfeito, Juliano. E meu querido, hoje há quanto tempo você está buscando por esse residencial, né? Há quanto tempo você está procurando aí por uma casa de repouso? Nossa, Guilherme, estou procurando aí por uma casa já tem 2 meses. Ah, legal, meu querido. E só para eu poder entender, essa vaga ela seria para o seu irmão, seria para alguém mais próximo da sua família, seu pai? Para quem que seria essa vaga? Ah, Guilherme, seria para o meu pai aí. Legal, Juliano. E Juliano, hoje ele tem alguma debilidade física, assim, alguma deficiência cognitiva, algo que impede ele, talvez uma sonda que ele utiliza? Guilherme, então, meu pai passou por um processo onde ele está hoje com uma debilidade mental aí, uma debilidade na sua cognição, uma debilidade aí cognitiva. Legal, Juliano. Então, nessa etapa, eu sempre gosto agora de trazer um case, né? Eu conto parte da história ali, uma experiência, um residente que está na unidade, algo nesse sentido. Então, certo, Juliano, certo, entendi. Cara, aliás, a gente tem aqui hoje no residencial, eu acredito que vai se encaixar bastante no cenário que você está hoje. A gente tem a dona Clotilde aqui, que ela entrou há 6 meses atrás com um certo grau ali de deficiência cognitiva. A gente realizou algumas atividades com ela em convívio, para reinteração social, e a gente viu um avanço drástico nela, cara. Uma melhoria assim que realmente a gente sabe que às vezes em casa esses idosos eles não conseguem ter, porque eles precisam dessa socialização, né? Eles precisam desse exercício ativo na restauração da sua capacidade mental. Então, eu acredito que seria bem legal, sim, cara, ter o seu pai aqui com a gente. Mas me tira uma dúvida, meu querido. Mas, Juliano, olha só, eu acabei de olhar aqui também e a gente tem... E, Juliano, aliás, eu acabei de dar uma olhadinha aqui e eu vi que a gente tem 2 horários disponíveis para visita. Um na terça de manhã e um na quarta de tarde. Meu querido, qual desses 2 horários ele fica melhor para você? Ah, show de bola. Na quarta, perfeito. E Juliano, só pra gente poder organizar aqui, né, a recepção para você, o seu irmão, a sua esposa, eles vêm junto com você, eles participam desse processo de decisão junto com você? Então vamos lá, fazendo uma recapitulação de tudo que eu mapeei aqui. Eu mapeei a localização dele, eu mapeei há quanto tempo ele está buscando por um residencial, então isso fala diretamente do grau de interesse dele. Eu mapeei aqui também quem é o possível residente que vai entrar na unidade, para quem que seria, também já se ele tem alguma limitação física, então eu já consigo de uma forma indireta mapear o grau de dependência desse idoso, também já consegui aqui saber se existe outro decisor junto nessa decisão. Então, por exemplo, se ele me falar nesse ponto: Guilherme, a minha esposa ou o meu irmão vai junto contigo. Legal, Juliano, perfeito, eles são decisores então junto contigo nessa decisão, isso? Legal, Juliano, perfeito, eles são decisores juntos contigo nessa escolha, então. Isso, Guilherme. Não, perfeito. Então amanhã a gente aguarda vocês 2 aqui na nossa unidade na parte da tarde. Então eu já estou chamando os decisores para dentro da unidade. Eu já estou basicamente dizendo que eu necessito dos 2, porque eu consigo ter uma conversão muito maior quando os decisores estão juntos dentro da minha unidade. Então sempre busque identificar quem são os decisores para a tomada de decisão de deixar ou não esse familiar em um residencial.
Então você percebe que, mesmo por ligação, se torna muito leve essa qualificação, se torna muito leve esse agendamento de visita. E vamos lá, é um agendamento de visita com força, no sentido de agressivo, o cliente chegou, eu respondo, eu ligo, eu vou atrás, também é prático e rápido e me dá uma eficiência muito maior. Porque se eu consigo trazer 10 clientes qualificados para dentro da minha unidade, eu tenho que converter pelo menos um cliente. E é muito mais fácil eu conseguir esse retorno dele para o agendamento de visita do que simplesmente enviando uma proposta para ele e deixando ele tomar a decisão quando ele quer. Então, eu convido, eu trago para perto esse cliente, eu crio esse vínculo com ele, garantindo o retorno. Esse cliente, ele não pode encerrar uma conversa comigo sem que eu tenha um retorno dele. Então, se ele vai verificar com alguém a possibilidade de vir visitar o residencial, eu também preciso me certificar com ele desse retorno. Então, por exemplo, vamos supor que o Juliano ele me deu a resposta de Guilherme, beleza, olha só, eu vou ver certinho na minha agenda porque eu não sei se esses horários batem. Perfeito, Juliano, tranquilo, imagino que sua rotina seja corrida. Mas, meu querido, hoje no final da tarde você consegue me dar esse retorno? Ou, Juliano, amanhã pela parte da manhã você consegue me dar esse retorno? Você consegue falar aí com a sua esposa? Você consegue falar com o seu irmão para que vocês dois estejam aqui amanhã ou no dia agendado, mas eu preciso desse retorno o quanto antes? Entende? Você tem que trazer esse retorno, você tem que prender o cliente no compromisso, porque senão fica muito fácil. O cliente ele me pede uma informação, eu dou a informação para ele decide quando ele quer, se ele bem entender que sim, se ele bem entender que não. Isso não é vender, isso é um diálogo aberto, entende? Eu não estou puxando o cliente para um compromisso com ele. Eu não posso deixar esse cliente fugir, porque se esse cliente ele está na minha cidade, ele está procurando por uma casa de repouso, ele tem a possibilidade de pagar o ticket que eu espero para minha casa, cara, esse cliente é um cliente quentíssimo para entrar dentro da minha unidade. Não tem como eu descartar esse cliente, não tem como eu não agendar uma visita com esse cliente, entende? Então eu sou incisivo nesse processo para que ele me dê esse retorno e a gente consiga fixar esse compromisso com ele. E caso esse cliente ele não consiga entrar em uma ligação com você tentou de todas as formas, ligou para ele ali umas 2, 3 vezes, ele não te deu um retorno de forma alguma e ele disse que prefere pelo WhatsApp. Então nesse momento o processo ele basicamente segue o mesmo, só que você já se apresentou para ele. Então você começa a fazer as perguntas qualificatórias. Eu sempre gosto de inverter um pouco a ordem ali nas perguntas quando elas são pelo WhatsApp. Então eu gosto sempre de iniciar ali, por exemplo, perguntando para quem que seria essa vaga que ele busca. E lembrando, o foco segue no agendamento da visita na unidade. Mas eu sempre gosto de começar, por exemplo, perguntando para quem é a vaga. Então essa vaga ela é para um irmão seu, essa vaga ela é para o seu pai, para quem que seria? Utilizando o mesmo exemplo ali, seria para o pai do Juliano. Então eu pergunto para ele, certo, Juliano? E o seu pai hoje, ele possui alguma deficiência cognitiva, alguma limitação física? Como que está o quadro de saúde dele hoje? Ele vai me trazer ele também. Entendendo o quadro de saúde, eu gosto de perguntar depois a localização. Legal. E hoje, Juliano, só para eu poder entender, vocês moram aqui perto do residencial? Vocês são de onde? Então, eu mapeio a localização e sempre de uma forma muito natural. Eu puxo esse cliente para perto, eu sigo o contato com ele, mas de uma forma natural, objetiva e leve. O meu foco é agendar a visita para que eu tenha uma assertividade, uma conversão maior na visita e não deixar esse cliente, digamos assim, no ar. Então, eu mapeio ali a localização, para quem é a vaga que ele busca, a limitação física e eu mapeio também a quanto tempo ele busca, porque a quanto tempo ele busca vai falar sobre o grau de necessidade dele quanto a um residencial, o que torna essa família extremamente qualificada para se tornar um residente, um cliente nosso. Então, nesse ponto aqui, nós finalizamos toda a etapa, do primeiro contato ali de ponta a ponta, desde a primeira mensagem até se for por ligação ou se for necessário fazer a qualificação por mensagem mesmo, sempre com foco em agendar a visita, puxando esse cliente para perto. E agora, na próxima aula, eu vou trazer para vocês a sequência e a cadência de follow-up que a gente indica para os residenciais. Aguardo você na próxima aula.